Mateus capítulo 27, versículo 33. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Versículo 44 agora. O mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Versículo 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade e apareceram a muitos, até o versículo 53. Eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre o tema: os 4 fenômenos da cruz. Os 4 fenômenos da cruz. Eles estão aqui classificados nos versículos 51 ao versículo 53. O primeiro fenômeno da cruz é que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Qual é o primeiro fenômeno da cruz? O primeiro fenômeno da cruz? Vocês que estão aqui? Vamos ler de novo. Vou repetir. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Primeiro fenômeno da cruz: o véu rasgado. Diga, o véu rasgado. Primeiro fenômeno da cruz, Rogério: o véu rasgado. Esse é o primeiro. O segundo fenômeno da cruz é a terra tremeu. Qual é o segundo fenômeno? O terceiro, fenderam-se as pedras. Qual é o terceiro? O quarto, abriram-se os sepulcros de muitos corpos, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade. O quarto é ressurreição. Então diga comigo: véu rasgado, terra tremendo, pedras se fendendo, mortos ressuscitando. Todos estes 4 fenômenos ocorreram exatamente na hora em que Jesus morreu. Então a cruz é a mensagem central do Evangelho. A essência do Evangelho é a cruz. A essência da cruz é a redenção. A essência da redenção é o sacrifício. A essência do sacrifício é a graça. A essência da graça é o amor. E a essência do amor é Deus. Tudo gira em torno da cruz. É por isso que no versículo 44 você vai encontrar que Jesus estava crucificado entre 2 malfeitores. Porque o texto, ele é profético. Isaías 53 e 12 tinha que se cumprir. Isaías 53 e 12 diz que ele foi crucificado e contado com os malfeitores. Então havia um ladrão à esquerda, um ladrão à direita, e a cruz de Jesus era a cruz do meio. A cruz de Jesus era a cruz do centro. Cristo estava no centro, na crucificação, dizendo que tudo tem que girar em torno da cruz.
A mensagem central do Evangelho é a cruz. É por isso que eu tenho pregado e tenho dito: se você crê no Evangelho da prosperidade, Deus te abençoe. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu queria decepcionar você com respaldo bíblico e teológico. Não existe Evangelho da prosperidade. Se você crê no Evangelho dos milagres, muito bem, eu não tenho nada contra isso, essa é a sua fé, mas eu queria te dizer: não existe Evangelho dos milagres. Se você crê no Evangelho das bênçãos, tudo bem, não tem problema, pode continuar crendo, mas não existe Evangelho dos milagres. O único Evangelho da Bíblia é o Evangelho da cruz. Agora, a cruz abençoa, a cruz traz prosperidade, a cruz realiza milagres, a cruz é o centro da Bíblia e do Evangelho. E nós vamos aprender algumas coisas aqui antes de eu entrar nesses 4 fenômenos. Primeiro, é que a vida cristã é uma vida crucificada. E o caminho do Evangelho é o caminho da cruz. Quem disse isso foi Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja aí, se alguém quiser, ninguém é obrigado a servir a Cristo. Deus não impõe nada a ninguém. Deus não trabalha com imposição. Deus trabalha com conscientização. Não, eu vim porque Ele me pegou na marra e me trouxe para o Evangelho e disse: agora você tem que ser meu, você tem que crer no Evangelho, viver o Evangelho. Deus não impõe nada. Deus não empurra Evangelho de goela abaixo a ninguém. Perdoe os irmãos calvinistas, eu sou arminiano, então eu respeito muitos calvinistas, mas não existe graça irresistível. É se alguém quiser vir, tem que querer. É voluntário, né? Eu estava no evento, numa cruzada evangelística, e as pessoas estavam vindo à frente para receber a oração de confissão de pecador, e alguém disse: você não quer ir agora? Aí o camarada disse: rapaz, eu não sei. Às vezes eu penso que eu sou do diabo, às vezes eu penso que sou de Deus, eu não vou agora não. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou. E o cara disse: você vai agora. Aí pegou ele pelo meio, levantou e levou na marra lá para frente para receber a oração. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: se alguém quiser vir. Veja, se alguém quiser, é condicional, se quiser. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa é voluntariedade, a segunda é renúncia. O caminho do discipulado é o caminho da cruz, e o caminho da cruz é o caminho de negar o eu. Hoje as pessoas estão dizendo assim: faça-se a minha vontade, porque eles inverteram o valor do Evangelho. O Evangelho é: faça-se a tua vontade, é a vontade de Deus em primeiro lugar. Evangelho é renúncia, é negar o próprio eu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí tome cada dia a sua cruz. Então note que não é só a cruz do mestre, é a cruz do mestre, do discípulo do mestre. Tomar a cruz significa morrer. O Evangelho do reino, que é o Evangelho de Deus, que é o Evangelho da cruz, significa morrer para mim mesmo. Abrir mão de mim mesmo, ir à cruz e siga-me. E aí nós temos o trajeto. Então note, primeiro, eu me voluntario a ser discípulo. Segundo, eu tenho que matar o meu eu. E como é que eu vou matar o meu eu? Indo para a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Se tem o pão nosso de cada dia, tem a cruz nossa de cada dia. Morra a cada dia. Tome a sua cruz. E terceiro, siga-me, o caminho do mestre. Só isso aqui gera uma mensagem. O caminho do mestre é o caminho do trajeto de Jerusalém, montado no jumentinho, sendo aplaudido pela hosana. Parece que é o caminho só do triunfo, mas lá na frente, aqueles que diziam hosana, hosana, e aplaudiam quando ele ia no jumentinho e dizia: o rei de Jerusalém, o Messias, é aqueles que vão gritar: crucificam. O caminho do mestre é o caminho do Getsemane, da martiridose, do suor se transformando em profundas gotas de sangue. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os 4 fenômenos da cruz. Eu estou introduzindo, mostrando que o Evangelho gira em torno da cruz. E a cruz é abrangente, queridos. É por isso que a Bíblia diz aqui,
no versículo 35, que quando Jesus estava na cruz, versículo 35 diz: havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Eu li esse versículo de propósito, porque aqui está se cumprindo o Salmo 22, versículo 18. O Salmo 22 é um salmo messiânico, profético, e todo ele aponta para a cruz. Na cruz Jesus cumpre o Salmo 22. E no Salmo 22, o salmista, tomando a figura de Cristo ali, tipificando Cristo, ele se vê na cruz e ele tem a visão futura do Calvário, mesmo que ele viveu quase 1500 anos antes de Cristo. E ele vai dizer: repartiram entre si as minhas vestes. Em quantas partes? O Evangelho de Lucas diz que foi em 4 partes. 4 soldados pegaram as vestes de Jesus e repartiram em 4 partes. Cada um ficou com uma parte. É por isso que são 4 fenômenos: véu rasgado, terra tremendo, pedras se fendendo, sepulcros se abrindo e mortos ressuscitando. As 4 partes das vestes de Cristo tipificam a abrangência do Evangelho, atingindo os 4 cantos do mundo, porque o mundo tem 4 cantos, 4 pontos cardinais: norte, sul, leste e oeste. O Evangelho se espalha ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. As vestes de Jesus repartidas por 4 tipificam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos apontam para os 4 cantos do trono de Deus. E nos 4 cantos do trono de Deus nós vamos encontrar 4 querubins: um com rosto de leão, falando do reinado; um com rosto de novilho, falando do serviço; um com rosto de homem, falando da encarnação e humanidade de Cristo; um com rosto de águia, falando da divindade e da glorificação de Cristo. Então o evangelho é abrangente. O evangelho da cruz atringe os 4 cantos da terra. E antes de começar a entrar nos 4 fenômenos, eu quero que você saiba que a cruz é a vitória, é o triunfo de um rei. A cruz é o triunfo de um rei e não a morte de um mártir. Ou seja, a cruz não é a morte de um mártir, é o triunfo de um rei. Como é que a gente sabe disso, pastor? Por algumas curiosidades aqui. Primeiro, o primeiro versículo que eu li foi o 33. Vou começar a comentá-lo agora. Diz assim, ó: chegando ao lugar chamado Gólgota, que em hebraico significa lugar da caveira. Lugar da. Eu já estive nesse lugar, nesse monte. O monte Gólgota é a palavra hebraica que chega para nós como Calvário no grego. Tanto Gólgota como Calvário quer dizer caveira, crânio. E eu estive nesse lugar fora de Jerusalém, um pouco distante de Jerusalém. E é uma montanha, uma rocha gigantesca. E é chamado caveira exatamente porque a rocha tem o aspecto de uma caveira, como os olhos, né? Os buracos nos olhos, como com a boca, parece uma grande caveira. E aquele lugar era um lugar específico para crucificar os condenados. A cruz era terrível. Os romanos não crucificavam romanos, somente os palhas da sociedade, os maiores malfeitores, os homens mais degradados enfrentavam a cruz. E ali naquele monte de caveira eles eram crucificados, porque também ali havia muitos crânios de caveira, de crucificados que morriam ali. Eles ficavam dias ali, não eram sepultados. Eles ficavam ali até entrar no estado de putrefação, decomposição. E ali os restos, as ossadas ficavam, crânios ficavam. Por isso era chamado lugar da caveira. Mas nada na Bíblia por acaso, tudo tem um propósito. O lugar é chamado lugar da caveira porque o Salmo 68, versículo 21, tinha que se cumprir. E o que é que diz o Salmo 68, versículo 21? O Salmo 68 é um salmo messiânico. Ele vai falar de Cristo. Ele vai falar de Cristo ascendendo, levando cativo o cativeiro, dando dons aos homens. Paulo vai citar em Efésios capítulo 4, versículo 8, o Salmo 68, versículo 21. Mas antes de ele ressuscitar e levar cativo o cativeiro e liberar dons para os homens, a Bíblia diz ali no versículo 21 que Deus vai ferir a caveira.
Deus vai ferir o crânio cabeludo daqueles que andam nos seus pecados. Aquilo era profético, queridos. Havia uma promessa de Deus para a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3. Adão está envergonhado, cabisbaixo. Eva cabisbaixa do outro lado. E Deus no jardim disse: foi que houve? Adão, o que você fez? Eva, o que vocês se esconderam de mim? O que é que vocês fizeram? Por que vocês se sentem nu? Essas folhas de figueira, o que é isso, Adão e Eva? Eu preciso de uma explicação. E Adão disse: é, Senhor, mulher que tu me deste. Primeira mulher foi, o Adão foi colocar a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, porque ninguém, na hora de acusar, ninguém quer ter culpa, né? Todo mundo quer colocar a culpa no outro, ninguém tem culpa. A mulher que tu me deste. E Deus: que é isso, Eva? O que você fez? Eu dei o fruto para Adão porque a serpente me iludiu. Então Adão joga para Eva, Eva joga para a serpente, e Deus começa a liberar algumas maldições. Adão, que você pecou, maldita é a terra por sua causa. Agora você, no suor do seu rosto, você vai comer do seu pão. Você vai ter que ralar muito, Adão. Eva, multiplicarei grandemente a tua dor. Agora a serpente ali era Satanás disfarçado de uma serpente, ou personificado, materializado ou incorporado. Aí Deus olha para Satanás e diz: para você tem uma promessa. A promessa é a seguinte: você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai ferir a sua cabeça. Então Gênesis 3:15, conhecido como proto-evangelho, é a primeira promessa de Deus para alguém. A primeira promessa de Deus para alguém é para Satanás. E a promessa de Deus é que a semente da mulher, que é um tipo de Cristo ali, que é Cristo, é uma figura profética de Cristo, vai ferir, não vai esmagar. Tem gente que se empolga e diz que Jesus esmagou na ressurreição a cabeça de Satanás. Não está escrito isso, está dizendo que ia ferir. Porque esmagar é Romanos 16:20. Quem vai esmagar a cabeça de Satanás somos nós, a igreja. Muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás, Paulo diz, debaixo dos vossos pés. Mas Satanás já fica com a mão na cabeça ali, o serpente, porque tem uma promessa: ferir a cabeça da serpente, a semente da mulher. Agora, preste atenção. Adão e Eva vão saindo, tristes, do jardim, cobertos agora, mas em pecado. E quando Adão olha para trás, para ver se ele ainda avista a árvore da vida, o caminho da árvore da vida está bloqueado. 2 querubins, eu acredito cada um com espada, uma à direita, uma à esquerda, 2 querubins. Ninguém podia passar agora, porque tem que enfrentar os querubins. Agora, se enfrentasse os querubins e conseguisse passar, meu amigo, aí o problema era maior do que os querubins. Porque em volta da árvore da vida, diz que tinha uma espada de fogo, que ficava, uma espada só, viva, porque na presença de Deus tudo é vivo, ficava girando em torno da árvore da vida. Agora escute: caminho do lugar santíssimo bloqueado, espada girando em torno da árvore da vida. Promessa de que a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Jesus agora está na cruz, no lugar que tipifica a cabeça de Satanás, lugar da caveira. Agora, escute, queridos, a espada do Éden era para ferir qualquer que tentasse ultrapassar o caminho, ou forçar a barra para o caminho da vida. Só alguém que sofresse a punição da espada podia entrar no lugar santíssimo da presença de Deus, do Éden. Agora, o Salmo 22, o salmista está lá orando, e quando ele está orando, que ele começa a ver o Calvário, versículo 18, ele vê uma espada, e é exatamente a espada do Éden, e o salmista grita: livra a minha alma da espada. E a profecia de Zacarias capítulo 13 verso 7 diz que o pastor seria ferido com a espada. Ferirei, ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Fere o pastor é Jesus. E quando Maria está com José no templo, e Maria está com Jesus nos braços, sustentando o menino, e Ana começa a profetizar sobre o menino,
E Simeão chega e começa a dizer o futuro do menino. E Simeão olha para o menino e diz: uma espada traspassará a tua própria alma. Então veja comigo, promessa da cabeça de Satanás ser ferido. Salmo 68, a promessa de que Deus iria ferir a cabeça da caveira. Simeão dizendo que uma espada ia traspassar a alma de Cristo, para cumprir Zacarias capítulo 13. A espada ergue-te contra o meu pastor, fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão. E agora? Agora Jesus está subindo o Monte Calvário, a caveira. E ele sobe, quando chega lá, colocam uma cruz, deitam ele na cruz, pregam as mãos, pregam os pés, e quando levantam a cruz, que a cruz bate no chão, naquele orifício feito no Monte Calvário, é exatamente Gênesis 3:15 acontecendo. A espada do Éden agora atinge e traspassa a alma de Jesus. Porque olhe para mim, isso aqui é a cruz. Com o que é que a cruz parece? Olha aqui, ó, o cabo da espada. Olha aqui, ó, onde você pega na espada. Olha aqui a lâmina da espada. O que é a cruz? É uma espada na cabeça de Satanás. Foi ali no Monte Calvário, na cabeça da caveira, que Gênesis 3:15 se cumpre. Deus enterra a sua espada, a cruz, porque para todo mundo a cruz era um instrumento de suplício para um condenado, mas para Deus a cruz é uma espada fincada na cabeça de Satanás. Por isso que quando o diabo, a cabeça de Satanás foi ferida pela cruz, o diabo gritou lá através de Deus: desce daí, mas não tinha mais jeito. A cabeça tinha sido ferida. Por quê? A cruz é o triunfo do rei. Era ali que estava se travando a maior batalha espiritual dos séculos. E quando Jesus está na cruz, o verso 50 diz que ele, clamando com grande voz, ele entrega o Espírito. E João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus morre ali na cruz, ele não grita assim, tetelestai, calar, que era a palavra hebraica para tetelestai. Diz que ele gritou em alta voz, porque ali não era a morte de um mártir, era o triunfo de um rei. Ele grita em alta voz, que em grego seria tetelestai, que seria a palavra hebraica calar. E quando ele grita ali, que ele rende o Espírito, que ele morre, ele está liberando a palavra de vitória. Porque tetelestai, ou calar em hebraico, quer dizer o preço do escravo foi pago. Quer dizer também a penalidade do prisioneiro foi cumprida. Quer dizer o cordeiro foi aceito para o sacrifício. Quer dizer o trabalho do escravo foi concluído. A dívida foi totalmente paga. Mas o mais impressionante é que a palavra hebraica calar, que foi traduzida no Novo Testamento por tetelestai, quer dizer o exército do general é vitorioso. Como é que o general venceu o exército satânico? O general Jesus, porque na cruz ele era a espada de Deus enficada na cabeça de Satanás, e ele estava gritando: o exército do general é vitorioso. Na cruz nós fomos vitoriosos em Cristo. Por causa da cruz nós somos mais do que vencedores, porque a cabeça de Satanás foi ferida na cruz. E ele está só esperando agora. Ele tem um traumatismo craniano crônico, está lá ferida, mas ele está esperando o dia em que nós e Jesus, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Eu queria dizer isso para vocês, só para falar agora. E eu vou tentar agora ser mais preciso, mais rápido, só para falar desses 4 fenômenos significativos da cruz. Se ela é o centro do Evangelho, se a vida cristã é uma vida crucificada, se o caminho do Evangelho é o caminho da cruz, se a cruz é abrangente e alcança os 4 cantos da terra, se a cruz é o triunfo do rei e não a morte de um mártir, se na cruz Cristo deu um grito de vitória, 4 fenômenos significativos aconteceram ali, que representam a completude da nossa redenção. Primeiro fenômeno, como eu já disse a vocês, está aqui no versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em 2,
de alto a baixo. Olha para cá. Quando Cristo abre os braços e grita: está consumado, calá, tetelestai. E ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele faz isso, tomba a cabeça, porque ele morre no mundo físico. Ele morre no mundo físico. Uma coisa extraordinária aconteceu. O que, pastor? O véu do templo, o templo de Herodes, aquele templo majestoso. Você sabe que o templo era baseado no tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 compartimentos significativos: o átrio, onde todo mundo pisava, onde estava o altar de bronze e a pia de bronze representando a cruz e a palavra santificadora. Depois tinha o lugar santo, onde estava o menorá, o candelabro de 4 braços, a mesa dos pães de provisão e o altar do incenso. E depois tinha o Santíssimo, que era separado por um véu. Esse véu era um véu azul e vermelho com figura de querubins. E dentro do Santíssimo, do Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, com os seus 2 querubins, um voltado para o outro. E no lugar santíssimo ninguém entrava. No átrio todo mundo tinha acesso. No lugar santo, só o sacerdote. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Depois da morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, Deus estabeleceu que o acesso ao lugar santíssimo só uma vez por ano, na festa de Yom Kippur. E o sacerdote entrava com sangue do novilho, uma bacia com sangue do novilho, um incensário, balançando incenso, cobrindo a nuvem de incenso, fazendo um filtro para não destruir, para não matar o sumo sacerdote. Ele colocava o sangue ali no propiciatório, na tampa da arca. Ali a glória de Deus vinha, Deus falava, Shekinah falava, mas ninguém tinha acesso ao lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Escute, no templo de Jerusalém, quando Jesus morre, esse véu, o lugar santíssimo estava lá vazio, não tinha mais arca, mas o lugar santíssimo estava lá. Figura de querubins, porque o lugar santíssimo representa o Santo dos Santos celestial, o trono de Deus, que está guardado por querubins. Azul e vermelho. O azul fala do céu, o vermelho fala da redenção, do sangue. Só com o sangue da redenção podia ultrapassar o lugar santíssimo e chegar no céu aqui na terra. Esse lugar santíssimo era uma representação tipológica do Éden. Você lembra que eu falei aqui no começo que no Éden tinha 2 querubins, uma espada flamejante. A árvore da vida é um tipo da arca da aliança. O Éden onde o homem saiu era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Ninguém ousava entrar. Estava lá o Deus querubim. Quem é que vai enfrentar 2 querubins com espada na mão? Se enfrentar e vencer querubim, quem vai vencer? A espada de Deus, de fogo, girando em torno da árvore. O caminho estava bloqueado, e só uma vez por ano o sumo sacerdote, com sangue de novilho, ensaiava essa entrada no Santíssimo, quando ele ia no dia do perdão, no Yom Kippur, e deixava o sangue lá. Mas agora algo impressionante acontece. O que acontece, pastor? Jesus grita, tetelestai. E a primeira coisa que acontece é que esse véu do templo se rasga em 2 partes, de alto a baixo. Escute, o véu tinha 18 metros de altura. O véu tinha 12 centímetros de espessura. O véu tinha 9 metros de largura. Então veja, 18 metros de altura, 12 centímetros de espessura e 9 metros de largura. Diz Flávio José que nem 2 touros, um amarrado de um lado e outro amarrado do outro, podiam rasgar aquele véu, de tão resistente que ele era. Mas quando Jesus grita, tetelestai, está consumado, é o próprio Deus que desce do trono. E quando o filho grita, está consumado, o pai desce do trono e pega aquele véu de cima e rasga, e o véu se rasga, e todo mundo pode ver agora o Santo dos Santos, que não é mais, a arca não está mais lá. O Santo dos Santos está vazio. Há muito tempo que Deus não habitava mais naquele templo, porque aquele templo tinha se tornado um objeto religioso. Não havia mais adoração sincera. Os sacerdotes eram endurecidos, hipócritas. Mas Deus quis demonstrar 3 significativas coisas.
com aquele templo que se rasgou, aquele véu que se rasgou. Primeiro, o verdadeiro templo espiritual era Jesus. Em João capítulo 2, Jesus vai dizer: vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu vou restaurar. E ele estava falando do corpo dele. Então Jesus era o verdadeiro templo espiritual, porque a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade, do Pai e do Espírito, habitam no corpo de Cristo. Colossenses diz isso. A plenitude da divindade habita corporalmente nele. Quando Jesus grita que aquele véu físico se rasga, o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 10 que foi o corpo de Cristo rasgado, significando dizer que o corpo dele era o véu que foi rasgado para dar acesso agora a todos no Santo dos Santos. O sacerdote vê, o véu é rasgado, o sacerdote humano era 3 horas da tarde, era exatamente a hora que o sacerdote estava fazendo o sacrifício. Todo mundo vê que a presença de Deus não está lá, ninguém podia ver o lugar santíssimo sob pena de morte, mas agora o véu se rasgou, a carne de Cristo se rasgou, mas o caminho do santuário celestial se abre também. Que 40 dias depois, Jesus vai agora como sumo sacerdote, ele vai subir e ele vai entrar no lugar santíssimo da presença de Deus. E ele vem com o sangue dele, não é mais sangue de touros, o escritor aos Hebreus diz, não é sangue de bode, não é sangue de novilho. E eu imagino aqueles 2 querubins guardando o lugar do Santíssimo, guardando o lugar do Santo dos Santos, a espada reluzente brilhando ali, e os 2 querubins estão, e Jesus vem se aproximando com o seu sangue. Ele é o sumo sacerdote agora, e quem sabe aqueles querubins diz: quem vem lá? Quem vem aí? Esse é o lugar do Santo dos Santos. E Jesus diz: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E os querubins talvez perguntem: por que está manchada a tua vestidura? E as tuas vestes como daquele que pisa no lagar. E ele diz: eu sozinho pisei o lagar. E ele, como sacerdote, vem com as vestes manchadas do seu próprio sangue. E agora querubim vai para a esquerda, querubim vai para a direita. A espada que girava em torno do lugar da árvore da vida, o Santo dos Santos sai, o lugar está aberto, e ele entra agora como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele oferece o seu próprio sangue, e ele está dizendo o seguinte: todos nós agora temos acesso ao lugar santíssimo da presença de Deus. Não é só mais uma vez por ano, não é só mais na festa de Yom Kippur. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, você pode entrar livremente na presença de Deus. Não precisa de pastor para interceder por você entrar na presença de Deus. Não precisa de padre, não precisa de papa, não precisa de sacerdote, de sumo sacerdote. O caminho está livre do Santo dos Santos, porque ele abriu o caminho. Por isso que ele grita na cruz. E quando ele grita, o véu se abre. Agora, outra coisa acontece ali. Deus está querendo dizer, quando o véu é rasgado de alto a baixo, o corpo do meu filho está sendo rasgado, o que era encoberto, agora eu revelo, não tem mais nada encoberto. Mas ele está querendo dizer, não somente nós agora temos acessos a entrar na presença de Deus, ao Santo dos Santos, mas agora, Deus não habita mais naquele templo feito de prata, de ouro e de pedras. Deus veio habitar dentro de cada um de nós. O véu se rasgou, Deus mudou de endereço. O endereço dele não é em Jerusalém mais, não é lá no Monte Moriá, no templo de Salomão, no templo de Herodes. O endereço dele é dentro de cada um de nós. O véu se rasgou, isso significa dizer, Deus veio morar dentro de nós. Não há mais templo físico, nós somos o templo de Deus. Você já parou para pensar no privilégio? Você é o templo ambulante de Deus. Paulo disse que ele veio morar em nós em espírito. Você vai para a faculdade, templo de Deus. Vai para o mercado, é o templo de Deus. Você vai para a escola, é o templo de Deus. Você vem para o culto, você é o templo de Deus. Você vai para casa, você é o templo de Deus. Ele habita dentro de você. Por quê, pastor? Porque o véu se rasgou. Esse foi o primeiro fenômeno que aconteceu na cruz. E o segundo, pastor? O segundo está aqui, no versículo 51, a seguir. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e a terra tremeu. Quando o véu lá em Jerusalém se rasga, a terra começa a tremer. Você já ouviu falar, um abalo sísmico, foi um terremoto, mas a terra começou a fazer isso. A terra começou a tremer. Se você for ver na Bíblia, algumas vezes a terra tremeu.
quando Deus foi descer no Monte Sinai, e Moisés disse: Senhor, eu estou aqui, o povo está aqui, nós já nos santificamos. E Deus disse: prepara aí que eu estou descendo, Moisés. E quando Deus vai descendo, a Bíblia diz que o Monte Sinai, aquele monte gigante, começou a tremer e a se balançar, e havia o monte tremia, porque era Deus descendo. Quando Débora venceu a luta contra os edomitas, lá em Juízes capítulo 5, a Bíblia diz que Deus saiu disso aí. E quando Deus saiu disso aí para vencer os edomitas, usando a profetisa Débora, a Bíblia diz que ele, quando saía disso aí, que chegava nas montanhas de Edom, as montanhas de Edom começavam a tremer na presença dele. Algumas vezes a terra tremeu. Agora a terra está tremendo aqui porque o sangue que está caindo sobre a terra é sangue inocente. O sangue que está caindo sobre a terra é sangue de Deus. E quando o sangue começa a tombar, quando ele dá aquele grito que o sangue começa a pingar, a bater na terra, a terra começa a tremer, porque a terra está dizendo: esse sangue é um sangue inocente, eu não suporto o poder desse sangue. E ela começa a se balançar. Terra tremendo, queridos, fala-se de quê? Terra tremendo fala de revoluções, de avivamento. O maior avivamento da história aconteceu na cruz, que você vai ver depois a ressurreição dos que estavam na sepultura, que é avivamento também. Mas na cruz aconteceu o maior movimento da história. Porque a terra tremeu? As revoluções que acontecem na igreja são resultados da cruz de Cristo. É por isso que em Atos 4:31, por causa da cruz, os discípulos começam a orar. Eles começam a exaltar a Deus, a centralizar na cruz. E no versículo 31 diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar, a terra tremeu de novo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eu estava lendo na história dos avivamentos, e eu estava lendo o avivamento que aconteceu nas Ilhas Hébridas, com um pastor chamado Duncan Campbell. E foi um avivamento tão poderoso. E antes de acontecer esse grande avivamento, eles estavam orando muito. E havia um homem, um camponês, um fazendeiro chamado John. E ele foi orar na igreja ali com o Duncan Campbell. E o Duncan Campbell disse: agora é a sua vez de orar. E ele começou a orar. E na sua oração, ele disse: Senhor, o Senhor prometeu derramar água sobre a terra seca, rios sobre os sedentos. E não está acontecendo isso, Senhor. E aí ele deu uma pausa, e depois ele orou de novo, e disse: Senhor, olha para o meu coração, é uma terra seca, e é uma vasilha que precisa ser cheia de Ti. E ele deu uma pausa, e parou de novo, e pela terceira vez ele levantou o dedo e disse: Senhor, a Tua honra está em jogo, o Senhor prometeu cumprir o seu voto, e isso não está acontecendo, faça isso agora, Senhor. E quando ele parou de orar, diz a história, que aquela casa literalmente tremeu, que as louças ficavam balançando, e aquela casa tremeu. E depois daquilo dali, o pastor Duncan Campbell lembrou daquele versículo de Atos 4:31, que quando os discípulos oraram, a terra tremeu. E depois daquilo dali houve um grande avivamento. Alguém veio correndo e disse: aqui no bairro vizinho, na cidade vizinha, está acontecendo um avivamento. E eles saíram à noite. E a história diz que quando eles saíram à noite para ir para aquela igreja, eles começaram a ouvir o cântico dos anjos cantando naquele lugar, e caíram de joelhos, e milhares de pessoas estavam se convertendo. A terra treme, sabe por quê? Porque um dia ele foi levantado na cruz, e quando ele bradou: está consumado, o véu do templo se abriu, se rasgou, e a terra tremeu. Eu quero dizer que Deus é aquele que ainda faz tremer a terra por causa da cruz do Calvário. Essa semana o Rogério mandou para mim falando sobre essa pandemia, e ele mandou para mim aqui uma relação dos vírus que atacaram várias gerações, e ele mostrou aqui para mim 1720 foi a chamada peste negra, milhares de pessoas morreram no continente europeu. 1820 é o cólera, também milhares de pessoas morreram. 1920, a gripe espanhola. E 2020, Covid-19. Essas 4 pandemias que se alastraram pelo mundo, abalaram o mundo financeiramente,
abalaram o mundo emocionalmente, porque muita gente morreu. As nações da terra estão sendo abaladas, sacudidas. Mas eu mandei para ele também. E aí alguém dizia assim, isso é casualidade? E eu mandei para ele. 1415, a pré-reforma com John Hus. 100 anos depois, 1517, a reforma protestante com Martinho Lutero. Depois eu pulei um pouquinho, 1910, o movimento pentecostal, com William J. Seymour, Daniel Berg, Gunnar Wingre. E eu coloquei aqui, 2020, o maior dos avivamentos. E agora não é mais Daniel Berg, Gunnar Wingre, William J. Seymour, Martinho Lutero, John Hus. O maior dos avivamentos agora sou eu e é você. Porque a terra tremeu uma vez no Calvário. Deus mexe, balança e treme céus e terra e faz revoluções. E nós estaremos para viver o maior de todos os avivamentos, que a pandemia do coronavírus vai passar e nós vamos ver o avivamento de Deus varrer as nações da terra. Sabe por quê? A cruz provoca revoluções, abala céu e terra, abala o inferno e traz a glória de Deus para a terra, através dos seus avivamentos, que são os seus movimentos também. Terceiro fenômeno aqui que aconteceu foi que as pedras se fenderam. Aqui, ó, versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Que oração, meu Deus. Faz quanto tempo que eu estou pregando, Rogério? Faz quanto tempo que eu estou pregando? Vamos começar a terminar, tá bom de terminar, né? Então veja só, as pedras se fenderam. Olha esse fenômeno. O véu se rasgou, a terra tremeu e as rochas grandes se abriram em duas. Agora, queridos, tem nada mais insensível, mais frio e mais duro do que a rocha. Mas as rochas se fenderam. As rochas se fenderam para representar algumas coisas. Primeiro, a rocha dos séculos estava se partindo na cruz. Você se lembra que um dia Moisés queria ver a glória de Deus e ficou teimando com Deus. E, Senhor, eu quero ver a tua glória. De Moisés, a minha glória, se alguém vir a minha glória, morre. Moisés, não, mas Senhor, eu quero estar certo. Aí Deus disse, você vai ver a minha glória, Moisés, mas eu vou ter que esconder você na fenda da rocha. Aí Deus pegou uma rocha, abriu a rocha, colocou Moisés e passou, e colocou a mão, e Moisés não viu o rosto de Deus. A Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus pelas costas. O que é que a rocha tipifica? A rocha tipifica Cristo. As pedras que se fenderam ali na cruz, quando ele dá o brado, está consumado, simbolizam ele mesmo como a rocha dos séculos sendo fendida na cruz, para que nós nos escondamos dele, e é só escondido em Cristo que nós vamos ver a glória de Deus. Eu podia aplicar muita coisa, mas eu quero começar a terminar essa mensagem, que nós vamos para o último ponto, que é o quarto fenômeno, que é o sepulcro se abrindo. Mas escute, as pedras que se fenderam, que tipificam a pedra que foi ferida para verter água, a pedra era Cristo, significa dizer que não existe obstáculo que ele não possa romper na sua vida, não existe dureza que ele não possa quebrar. Ah, pastor, porque o senhor não conhece o meu marido, ele é muito duro. A cruz tem poder para quebrar o coração duro. Você não conhece a minha esposa, é insensível, ela é muito fria. A cruz tem poder para romper. Eu quero dizer para você, não existe pedra, obstáculo, todas elas, por causa do poder da cruz, Deus vai abri-las no meio e você vai passar com liberdade. Não sei se o nome dessa pedra é tristeza, é desânimo, é medo, é desespero, é guerra, é luta, é enfermidade, é ansiedade, é depressão. Por mais dura que esteja sendo a guerra, por mais dura que a pedra seja, a cruz tem poder de abri-la no meio. Por isso que a Bíblia diz que as pedras se fenderam. E finalizando, o último fenômeno está aqui escrito: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cristo grita: está consumado. A cabeça dele tomba, o véu se abre em dois, a terra começa a se tremer, as pedras se fendem,
e as sepulturas se abrem, e os mortos pulam da sepultura, e dizem: nós estamos vivos. Por quê, hein, pastor? Porque, queridos, na cruz, a vida que morre vence a própria morte. Na cruz, a vida de Cristo vence a morte. Morrendo e entregando a sua vida, ele vence a morte que nos aprisiona. Então, havia uma promessa de Deus de libertar os santos que estavam na região da morte chamada Seio de Abraão, porque antes de Jesus morrer, todo mundo que morria, podia ser crente ou não, descia. Morreu Abraão, desce. Morreu Isaac, desce. Morreu Lázaro, desce. Morreu João Batista, desce. Todo mundo descia, ia para uma região chamada Seio de Abraão, no Hades. O Hades estava dividido em lugar de tormento e lugar chamado Seio de Abraão, aonde os santos que morreram antes de Cristo desciam para lá. Abraão era administrador daquele lugar, e aquele lugar era como uma cidade de refúgio. A Bíblia fala no Antigo Testamento que havia uma cidade de refúgio. Quando alguém cometesse um delito involuntário, ia correndo e ficava naquela cidade de refúgio. Ele ficava lá até a morte do sacerdote, ninguém podia atingi-lo. Quando o sacerdote morresse, ele saía do lugar da cidade de refúgio e voltava de novo para sua casa, para sua cidade. No caso, se fosse Jerusalém, para Jerusalém. Eles estavam lá, mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram. Alguns mortos, como primícia, saíram primeiro. Eu fico imaginando quando eles vão sair. E Abraão, vocês vão para onde? Não, o Senhor, o general morreu, está nos chamando. O sumo sacerdote morreu, ele está nos chamando para sair da cidade de refúgio. Eu fico imaginando, quem sabe Davi vai naquela turma, e João Batista, que tinha morrido há pouco tempo, gente, vai para onde, Davi? Não, o sumo sacerdote morreu. E ele está dizendo que vocês aguardem um pouquinho, que daqui a pouco ele vem. Jesus morre, aqueles ressuscitam como primícia. 3 dias depois, Jesus desce lá. Satanás já estava com a cabeça ferida. Ele despoja principados e potestades. E ele desce lá, vai lá no seio de Abraão. E chega lá e abre aquela porta e diz: vamos comigo, vocês vão sair da cidade de refúgio, eu sou o sumo sacerdote, eu já morri e voltar para casa. Eu fico imaginando que Isaías fica olhando assim, disse: não estou lhe conhecendo, quem é o Senhor? Você não está me conhecendo, Isaías? Você é aquele que você profetizou de mim, eu sou aquele que você disse, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não está me conhecendo, eu sou aquele de quem você profetizou. E o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Eu fico imaginando, ele abre outra porta, Jeremias: venha comigo. Mas quem é o Senhor? Eu sou o sumo sacerdote. Vocês vão sair da cidade de refúgio agora, vão entrar para Jerusalém. Mas Senhor, não estou lembrando do Senhor. Ah, Jeremias, você profetizou sobre mim renovo de justiça, que sendo rei, reinará. Eu fico imaginando que ele abre a porta vamos, Ageu, você vai sair comigo agora. E Ageu: mas quem é o Senhor? Eu sou o sumo sacerdote, vamos voltar para a cidade de refúgio. Você não está lembrando de mim? Eu sou aquele de quem você profetizou, Ageu, o desejado de todas as nações. Depois ele abre outra porta: Malaquias, vamos comigo. É o Senhor mesmo? Não está vendo o meu brilho? Ah, o Senhor é o sol da justiça que traz salvação debaixo das suas asas. E a Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus leva aqueles que estavam presos ainda, num lugar de bênção, é verdade, mas era território do inimigo, no seio de Abraão. E o Salmo 68 se cumpre, e a Bíblia diz que ele diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu não sei qual é o nível de morte que você está enfrentando. Talvez você está morto nas suas emoções, seus sonhos morreram. Talvez você ache que a sua família já morreu, sua esperança morreu. Mas eu quero te dizer uma coisa: na cruz os sepulcros se abriram e a morte deu lugar à vida. Hoje a vida de Deus está fluindo aqui nesse lugar, e a vida de Deus atinge você aí onde você está, por causa da cruz. Receba vida de Deus no seu